vou abordar um outro problema relacionado com recursos ambientais, que é o tema da nossa discussão hoje à tarde, mas aproveitando a colocação de Zé Sérgio, vou falar sobre água, recursos hídricos, mais com o foco do uso desses recursos naturais nos aspectos de saneamento e apoio à produção industrial. Mas uma coisa que eu poderia afirmar já agora, para não haver uma discussão entre água, petróleo, se a gente tem água e não tem petróleo, a gente não tem água. Se a gente tem petróleo e não tem água, a gente tem água. Porque a questão da água é uma questão puramente energética. Eu posso ter a água que eu quiser sem uma gota de água doce. Eu não posso ter uma gota de água na minha torneira sem energia. Eu vou tentar fazer um pouco o vínculo água-energia e mostrar, e tem sido um esforço muito grande, mostrar o absurdo que é a nossa concepção de uso de recursos hídricos, principalmente no setor saneamento. Claro que na expectativa de que, em algum momento, caia um pouco a ficha e se possa fazer alguma coisa mais esperta. O tema, então, seria o uso de recurso hídrico. Vou trazer para a discussão a mudança climática provocada pelo petróleo. E eu pensei no início, se tivesse um pouco mais de tempo, de a gente refletir um pouco sobre o que está entendendo por risco ambiental e a forma como a gente normatiza o conceito de risco, que tem impedido uma série de avanços tecnológicos. Mas eu acho que esse segundo tema vai ficar para uma outra oportunidade, ou, de fato, ser colocado nas discussões posteriores. Eu vou aproveitar uma palestra, a gente teve esse fórum recentemente, a gente somente da Bahia, discutimos a questão da água, e vou me aproveitar de alguns dados que eu discuti e apresentei naquele momento, lembrando que também se comemorava 120 anos, bora dizer assim, a moderna engenharia da Bahia a partir da fundação da Escola Politécnica. Eu acho interessante essa questão de lembrar que são 120 anos da Escola Politécnica, porque essa maturidade que deveria mostrar tecnologicamente, na questão da gestão e uso da água, mostra uma total falência da nossa engenharia. Vou usar como exemplo para ilustrar uma questão que para os soteropolitanos é muito próxima, mas talvez a reflexão não seja assim tão próxima. O sistema de abastecimento de água da região metropolitana de Salvador, ela usa hoje água dos seus mananciais mais próximos, Joanes, Jacuípe, e já se fala em Pojuca. Pojuca devia ter sido trazido para o abastecimento desde os anos 70, os anos 80, mas por as mesmas questões que a gente vê hoje de envolvimento de empreiteiras e relações escusas com os governos, se optou por trazer água de Pedra do Cavalo. Não era necessária e nem hoje seria necessária, só que representou um investimento de mais de 4 bilhões de dólares, em relação ao investimento de 100, 150 milhões, que seria para ter a mesma quantidade de água dos mananciais da região metropolitana. O que a gente faz de fato? Nós trazemos para a região úmida do estado, aqui em vermelho, em azul mais escuro, onde chove 1.600 a 2.200 milímetros, Quirimuré aqui, né, a Baía de Todos os Santos, mas nós trazemos água de rios que têm as suas nascentes no semiárido, seja o Jacuípe, seja o Pojuca, seja o Paraguaçu. Para trazer essa água dessa distância, evidentemente que eu uso energia elétrica, que hoje, baseada no potencial do São Francisco, eu tenho que despejar água do meio de São Francisco para o Baixo São Francisco, para trazer essa energia e bombear essa água do semiárido baiano para a região úmida. Eu uso água do semiárido, do árido, porque a região de Juazeiro é árida, duplamente água do semiárido para trazer água para a região úmida. O que eu faço com essa água? 60%, mais ou menos, a canalizo para uso e 40% eu perco. Como gerenciamos esse recurso? Como gerenciamos a distribuição? Se a gente pega os dados, normalmente o balanço hídrico das companhias de saneamento nacionais e mundiais, a gente tem uma parcela do recurso que são perdas físicas, né, perdas aparentes e perdas reais.
E temos um chute de valores que se faz aqui, principalmente através do Sistema Nacional de Informações e Saneamento, que aqui nessa sala, há um mês atrás, o coordenador de saneamento do Estado de São Paulo qualificou, literalmente, de um lixo. Por que ele qualificou isso de um lixo? Porque as margens de erro para esses valores são dessa ordem de grandeza. A perda de água estima-se em 50%. Qual a margem de erro? 51%. Para perdas aparentes, em torno de 20%, margem de erro, mais ou menos 20%. E assim sucessivamente, consumo não autorizado, etc., e lá vai. Em outras palavras, nós perdemos água a rodo e nem sequer sabemos quanto de fato perdemos. Interessante colocar que no Plano Nacional de Saneamento, aprovado na Lei do Saneamento, 2007, não é isso? 2007, a meta que se estabelece para o país é chegar, em 2033, a uma perda de 31%. Eu fiz essa apresentação naquela ocasião e estava na mesa aqui o diretor das empresas de engenharia da Autoridade Nacional de Águas de Israel. Quando eu coloquei esse dado e voltei depois para a mesa, o Amir, esse colega, chegou e disse assim, rapaz, eu acho que tem um número errado aí. Eu disse, como que tem um número errado? Não, porque você falou que perderia-se, que se pretende chegar a uma perda de 31% em 2033. Ele disse, é o que o Plano Nacional de Política Nacional de Saneamento estabelece. Isso não pode ser, cara. Como não pode ser? Não existe uma perda desse porte, cara. No mundo inteiro não existe uma perda. Tem algum número errado aí. Para ele entender que esse é o dado real do que se pretende, custou horas. E para a gente, é normal. Aí você diz, olha, se nós estamos em 39, 31 é muito bom. 1/3 da água. Quando a gente vai ver como se monitora isso, coincidentemente, a redução das perdas apresentadas nos relatórios gerenciais das empresas de saneamento vão se adequando às metas colocadas no plano, como com manipulação de informações. E não se considera que toda aquela água que não é consumida, mas é faturada dentro da tarifa mínima, as ligações hoje associadas à tarifa mínima são mais de 70% das tarifas, das ligações. Eu consumo 6, pago 10. Quantos consumem 6? 30% da população das residências brasileiras tem até 2 pessoas. Poderiam perfeitamente se atender com 6 metros cúbicos, mas as empresas cobram 10 metros cúbicos e não consideram perda de faturamento ou ganho de faturamento aqueles 4 metros cúbicos que não foram consumidos, mas foram cobrados. A proposta do Plano Nacional de Saneamento é da universalização dos serviços. Aí eu questionaria se é essa ou essa a proposta. O que nós fazemos enquanto usuários com a água que chega nos usuários? Eu vou passar algumas imagens de experiências nossas de trabalho com a indústria e também sistemas urbanos. São todas fotografias de empresas, grandes empresas do estado da Bahia. Todas as imagens são de água perdida. E algumas de água de extremamente alta qualidade, como água desmineralizada. Vapor, água mais cara. Quanto perdemos em relação a quanto poderíamos perder? E aí vou me basear em informações indiretas de projetos que a gente desenvolveu para reduzir essas perdas. Essa empresa aqui é a empresa Lyondell, a única que eu vou declarar o nome, porque eles autorizaram que, nesse momento, eles tinham reduzido enormemente o seu consumo de água por tonelada de dióxido de titânio e se estabeleceram aqui num patamar que achavam satisfatório.
no momento do seu relicenciamento de operação, ou de alguma forma o órgão ambiental na época, pediu que entrasse em contato com a universidade e a gente iniciou um projeto que o levou a esse patamar. Então, estamos falando num patamar, metade do patamar inicial. O que podemos, então, assumir que não houveram, assumindo que não houveram grandes investimentos, metade da água que eles utilizavam era perdida. Sem grandes investimentos. Outra empresa, no Polo Petroquímico de Camaçari, já que em relação de efluente líquido, tinha uma produção de efluente líquido na base de 1 de índice de efluente produto por metro cúbico de água por tonelada, e que apenas com o início do balanço hídrico para conhecer como a água era consumida, conseguiu-se chegar à metade da perda de água na forma de efluente. Outro indicador, e vejam aqui uma outra questão interessante, que à medida que você vai conhecendo como se consome a água, a dispersão dos dados vai se reduzindo. Você aumenta seu controle e, evidentemente, o aumento do controle leva a uma redução de perdas. A UFBA. A UFBA, antes de iniciar um sistema de controle, consumia na faixa de 40 metros cúbicos por mês. E ele foi, à medida que se implantou um sistema de acompanhamento de controle, foi caindo. Vejam aqui a situação da greve de 2004. Chegamos a esse patamar aqui. Essa subida aqui é pelos investimentos do REUNE, que quase se triplica o porte da universidade, mas não é porque triplica o porte da universidade que esse aumento se dá. É porque o sistema de contratação das obras não previa que a água da obra fosse paga pela empreiteira. E então, o carnaval no uso da água era geral. Concluídas as obras, tivemos aqui a greve de 2012, e novamente se estabilizou num patamar, mas num patamar agora com uma população bem maior. Eu tinha aqui uma transparência que dava o consumo per capita em torno de uma redução de 40 litros por pessoa dia, a gente chegou a um patamar atual na faixa dos 18 litros por pessoa dia. Quase sem investimentos. Mais uma vez, 50% da água era perdida. Esse trabalho aqui é num prédio, também não posso me comprometer agora em citar, mas nesse período inicial, a gente apenas, o trabalho de um mestrado, a gente acompanhou o consumo, lendo os hidrômetros, sem qualquer compromisso em uma intervenção, e sem qualquer compromisso da própria empresa. Quando começou a se fazer o acompanhamento e a divulgar, olha como é que caiu, sem qualquer mudança, caiu o consumo desse padrão para esse padrão, e nesse momento, a direção da empresa disse, olha, temos compromisso com isso também, vamos fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Por ideia deles, a gente nunca sugeriu isso, vamos trocar os equipamentos, colocar equipamentos economizadores. Na hora que colocam os equipamentos economizadores, cujo principal benefício é que na hora de trocar o equipamento, você detecta o vazamento que está havendo, não é o equipamento em si, o consumo menor que o equipamento traz, caiu esse consumo desse patamar para esse novo patamar. Nesse momento aqui, o grupo que estava fazendo a gestão da água é desmontado, não se tiraram os equipamentos consumidores e a gente volta para esse patamar de consumo. Acho que eu vou dizer qual prédio é esse. É o prédio da administração central da Embasa, no centro administrativo. Programa de saneamento de redução de perdas da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, há uns 8 anos a gente vem fazendo isso. Conseguimos, em esses 8 anos, uma redução equivalente a mais de, quanto é? 0,8 milhões de reais. Uma economia de 30%, também quase sem investimentos. Agora, vamos considerar que dessa metade que é perdida, temos uma segunda metade que é utilizada. E vamos supor que utilizamos bem essa outra metade. Quer dizer, tomo um banho com certo cuidado dentro de casa, não deixo torneiras abertas, não tenho perdas desnecessárias dentro do próprio domicílio. O que eu faço com essa água devidamente utilizada? Voltando aqui ao nosso sistema de Salvador,
Eu estou trazendo a água do semiárido, trago aqui para a região úmida, uso aquele 40%, 50% que eu uso adequadamente, o que eu faço com ele? Taco ele no mar, o emissário do Rio Vermelho. Outro, taco ele também no mar, o emissário do Jaguaribe. O emissário da Cetrel. O emissário da Laiondel. Quer dizer, toda a água que eu usei adequadamente, eu a descarto para o mar. O que isso representa? Que estou fazendo uma transposição de águas do semiárido para o mar. Aqui a saída de alguns dos emissários. Observem esse gráfico aqui, um gráfico muito utilizado para identificar qualidade de águas e capacidade de recuperação dessa qualidade, do professor Takashi Asano, da Universidade de Califórnia. Eu tenho aqui meu padrão da água natural, não poluída especificamente, e elevo o padrão de água doce, de água potável. Com o uso na residência, nos sistemas convencionais, de que eu misturo todas as águas, água potável que eu bebo, a mesma água que eu uso para dar uma descarga no vaso sanitário, eu levo essa água toda para o patamar, em termos urbanos, mais baixo, que seria do esgoto. E, a partir daí, começo a recuperá-lo e recupero com o investimento necessário para o tipo de uso que eu daria. Eu posso chegar, como é o caso de Singapura, de Hong Kong e de outros lugares, para o padrão de água potável, que eu invisto aqui, basicamente, energia e recursos para chegar no mesmo padrão da água potável. Óbvio que se eu consigo alguns bypasses, a água que caiu nesse valor não é elevada a essa qualidade, eu posso fazer aqui um bypass que não me exige retornar com investimento e tratamento para esse padrão. Quando a gente segue a política vigente de água descartada no mar, o que eu estou fazendo é levá-la desse padrão de qualidade para esse padrão de qualidade. Se eu pudesse aproveitar essa água, nesse padrão, eu não precisaria investir essa energia toda para chegar no padrão que ela já se encontrava. Se a gente colocar aqui numa escala de que pode-se fazer essa referência, teor de sólidos dissolvidos na água, como um indicador de qualidade, o esgoto tem em torno de 1000 partes por milhão de partículas sólidas dissolvidas. A água do mar tem 35.000. Qual o modelo de saneamento que nós praticamos? E o tipo de resposta que a gente promove é jogar mais água na boca do balde. O Alan Lambert é considerado uma das maiores referências na redução de perdas da Associação Internacional da Água, gerenciou o grupo de redução de perdas de águas internacionais. Ele tem uma afirmação muito interessante que eu captei de uma entrevista dele. Qual a melhor forma de se reduzir e controlar perdas de água? O primeiro passo é ser honesto e admitir que você tem um problema. Nós ainda não chegamos nesse patamar. E o que acontece com a mudança do clima? Eu já passei algum tempo da questão de discutir se existe ou não existe. Existe, está implantada. A mitigação é um problema para quem tem dinheiro se preocupar. Quem não tem, comece a se adaptar. Até porque não são esses países subdesenvolvidos que estão gerando o principal problema, mas que vão pagar por ele. A União Europeia usa esses dados para, por exemplo, afirmar que a água e sua disponibilidade e qualidade serão as principais pressões de assuntos para sociais e o meio ambiente sobre a mudança climática. Essas afirmações, 2008, você pegar 2009 se renova, 2013, 2015, 2016. O que vai acontecer no nosso caso no Nordeste? Dados aqui de Marengo, citados por um colega nosso, o Pete de Jong, que tem publicado, aqui no caso sobre revisões, literatura, a redução para 2020 na bacia do São Francisco espera-se de 15%.
a redução da precipitação. Para 2050, até 27%, e para 2080, até 35%, com aumentos de temperatura nessas regiões de 1,7, 3,2 e 4,5 graus, em média, para aquela região. Se a gente for ver aqui, para o gráfico de anomalia de temperatura, observem que essa faixa daqui, de 3 a 4% de aumento da temperatura para o horizonte 2070, é o que vai pegar basicamente toda a região do semiárido da Bahia, sendo que, do Nordeste, perdão, sendo que uma boa parte dela vai para aumentos da temperatura de 4 a 6 graus. E no caso da anomalia de redução da precipitação, observem aqui, no caso aqui da península de Salvador, né, o entorno de Salvador, reduções da precipitação de 40% a 60%. E aí eu digo, bom, vamos ver o que o governo do Estado está fazendo. Qual é a proposta que eles têm para, no mínimo, encarar ou contestar essas afirmações, perdão, de grande validade internacional. Aí eu entro aqui no site da CEIA e leio, leia mais, interessante, leia mais. Não há sequer opinião para o lado do governo com relação à mudança climática, no caso do governo da Bahia. Nunca houve. Aí eu peço ajuda aos universitários. Já que o governo não pode ajudar, trabalhos publicados por Rajendra, nosso departamento, era bolsista de pós-doutorado, Samara, Clemente está na ajuda do Instituto de Geociências. Para o caso específico da bacia do Paraguaçu, o que se prevê para 2040 é uma redução de 23% da precipitação anual. Pego aqui a bacia do Paraguaçu, esses são os dados técnicos, os modelos de transformação de clima para hidrologia utilizados. E o que a gente vê é, então, que o Rio Paraguaçu, no horizonte de 2011 a 2040, deve ter uma redução de em torno de 20% a 39%. 20% a 39%, duas vezes. Esse é o nível de incerteza para projeções nessa faixa de tempo. Outro trabalho aqui, já sobre o Rio Pojuca, representando os mananciais do litoral, mas que tem as suas cabeceiras já no semiárido. Uma projeção de mais longo prazo, 2070 a 2100. Observem o que eles colocam. A redução da vazão média do Rio Pojuca para o horizonte 2070 a 2100 é chegar a em torno de 5,8% da vazão média que hoje possui. Como que a gente ilustraria isso? Vocês gostam de passar as férias na Praia do Forte? Sabe aquela última ponte sobre o Rio Pojuca? Não vai precisar mais, você vai passar pelo leito do rio. São Francisco, e aqui dados de uma publicação que está sendo preparada agora pelo Peter, usando dados de Marengo e outros, observem a redução, no caso de precipitação e vazão, desde 1961 até agora 2017. Observem a proximidade das coisas. Aqui, evidentemente, que houveram chuvas intensas nas cabeceiras, onde não se espera uma redução tão drástica das precipitações ao longo dos anos, mas observem o que está acontecendo. Estamos chegando a em torno de... Já houve uma redução de quase 40% da disponibilidade de água. 5 minutos, ok. Vamos fazer uma proposta inicial. Não sei se tem aqui com colegas petroleiros, petroquímicos. Eu faço a proposta, e sei que ela é perfeitamente execuível, da indústria de petróleo e petroquímica da Bahia não usar água dos mananciais da região metropolitana. Há um tempo atrás, foi publicada uma matéria no jornal à tarde, pelo então presidente da CETREL, dizendo que era uma grande ideia trazer os efluentes da refinaria Landulfo Alves, da bacia de Aratu, para o litoral, para serem tratados na CETREL, em uma lógica de economia de escala do tratamento. Na época, eu respondi àquele artigo dizendo, bom, se vocês estão pensando fazer isso, sugiro
que, do ponto de vista hidráulico, a adutora seja projetada de 2 vias, porque não tenho a menor dúvida que, no horizonte de 10 anos, a CETREU é que vai fornecer água para a refinaria. Por quê? Porque no patamar do efluente tratado da CETREU, eu estou num patamar de 1.000 ppm de água dissolvida, enquanto que no mar é 35.000. Quem vai pegar a água de 35.000 tendo a água de 1.000 ppm à disposição na saída da CETREU? Se o polo pensasse nessa expansão, aliás, essa proposta foi feita na renovação do plano diretor no início dos anos 80, a expansão da CETREU, que hoje está por aqui, mais ou menos localizada, deveria se dar aqui, do lado do complexo básico, para retornar a água ao efluente tratado, não é nem para uma nova estação de tratamento, para a extração de tratamento de água da Braskem, na unidade de insumos básicos, segregando apenas tendo cuidado de que a água potável não venha dessa fonte. E é muito simples, porque temos poços de água mineral que perfeitamente poderiam atender a indústria do ponto de vista do consumo potável. Bom, eu só queria colocar como uma referência os trabalhos que o colega de Israel apresentou aqui. Acho que estou chegando no fim do meu tempo, mas Israel tem a sua fonte principal de água doce no Mar da Galileia, que fica a menos 200 metros abaixo do nível do mar, e que era a fonte inicial, que foi distribuída ao longo de uma série de canais, sendo que isso seria a única, quase a única disponibilidade de água doce, mais umas águas do aquífero aqui da montanha e da costa. O que está aqui em preto são aproveitamentos de água salina. Salina é o quê? Do mar é salgada, 35.000 ppm. Salina é 1.500, 2.000. Temos um aquífero aqui embaixo do São Sebastião de 700 metros de profundidade, com salinidade em torno de 700, 800 ppm. Evidentemente que essas águas entram em consideração antes dos 35.000 ppm da água do mar, que foi o que eles fizeram lá. Nessa sequência, o que eles fizeram, não posso ter. Todo o esgoto, 1.000 ppm de sólidos dissolvidos, todo o esgoto, não digo todo, 90%, retorna como água para a agricultura. Padrão de perdas, eu teria aqui uma outra, padrão de perdas, 10%. Modelo de gestão integralmente municipal. 56 companhias municipais que gerenciam a água de 250 municípios. O valor da água definido pela autoridade nacional, ciclo hídrico inteiramente controlado pelo governo, se define para as empresas municipais o valor do metro cúbico que eles pagam e se define o valor do metro cúbico que eles cobram. E se define que quem estiver acima de 10% de perdas tem que apresentar um plano para chegar a 10% de perdas, um horizonte de 3 anos. Nós estamos imaginando 2033 atingindo 31% de perdas. Eu estou levantando com uma certa indignação essa questão, porque o que eu estou ouvindo do Ceará, daqui, de outros lugares, é que a opção agora é a água do mar. A água do mar vai entrar na pauta, não tenha dúvida. Mas vai entrar na pauta quando a gente não perca metade da água e não jogue fora toda a água consumida. Obrigado, pessoal. Isso é o que eu queria colocar.